Campos. Maravilha, estamos gravando. Meu nome é Henrique da Hora, eu sou do Instituto Federal Fluminense, aqui no interior do estado do Rio de Janeiro. Ano passado, a gente conseguiu rodar o primeiro programa de incubação cruzada da Rede Federal. Foi muito bacana, a gente encerrou aí com um Demo Day com o pessoal da China. A gente chegou lá no consulado de Xangai, via uma vaga no curso de incubação que a gente conseguiu via Amprotec. Não sei se o Guila estava ciente disso, mas a gente já agradece aí, que eu fui fazer o curso, a gente fez a conexão. Esse ano, quem está fazendo esse curso, parece que a Rede Federal conseguiu uma cadeira cativa lá, então todo ano vai alguém virtualmente da nossa rede para lá. Esse ano é a Leia, do Instituto Federal do Mato Grosso, se eu não me engano. Mato Grosso? Ou Mato Grosso do Sul? Agora estou em dúvida. Da Ativa Incubadora. Mas, enfim, hoje nós temos uma agenda aqui para cumprir. A gente lançou aí no começo do mês a segunda edição do programa de incubação cruzada. A gente tem aí mais expectativas. A gente tem aí querendo crescer o programa. Já temos aí novidades que o Vitor vai, lá do campus de Pojuca, ele vai apresentar. Mas a nossa agenda hoje é simples. Eu vou fazer aqui uma pequena apresentação dos nossos convidados. Falará com a gente o Guila, que é diretor executivo da Amprotec, que é a associação que incorpora ou gerencia incubadoras, parques tecnológicos, aceleradoras. Todo ano tem a famosa conferência Amprotec, foi agora há poucos dias, de maneira online ainda, mas ano que vem a gente já tem expectativa de voltar à presencialidade. E também que está ajudando com a gente, sendo co-host desse ano do programa de incubação cruzada, o professor Vitor Vanderlei, meu companheiro do estágio que a gente fez justamente em inovação e relacionamento com a comunidade, lá no Canadá, onde eu conheci em 2014, 2013, foi mais ou menos por ali. Então, de maneira muito rápida, essa é a nossa agenda de hoje. Quero aqui agradecer a presença de todo mundo. A gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas no final. Eu gostaria de começar essa apresentação passando a palavra para o nosso caro amigo Guila Carleiros, da Amprotec, que desde o início da concepção da primeira ideia, ainda no ano passado, que ele nem tinha muita certeza do que era, ele já apoiou, e novamente, quando a gente consegue chegar à segunda edição, aqui novamente ele está. Guila, meu amigo, prazer em revê-lo, mesmo que virtualmente, não presencialmente, mas obrigado novamente pelo apoio institucional da Amprotec e o seu apoio pessoal. Eu queria que passasse a palavra para você apresentar aí um pouquinho sobre o que a Amprotec anda fazendo nessa seara de empreendedorismo e inovação com a Rede Federal. Boa noite, a palavra é sua. Tudo bom, gente? É um prazer estar aqui com vocês, estar participando desse lançamento do segundo programa de incubação cruzada da Rede Federal. Henrique, quando ele falou no ano passado que estava com essa iniciativa junto com o Goretti, e outras instituições, líderes que têm empreendimentos já de apoio à inovação dentro das suas instituições, a gente ficou feliz e, de cara, decidiu ajudar, porque reconhece a importância, de suportar uma rede como a Rede Federal com programas de incentivo e apoio ao empreendedorismo inovador. E sabendo da unidade que a rede tem e da importância e capilaridade na formação de profissionais e empreendedores em todo o Brasil. Como o Henrique colocou, a Amprotec ela tem esse papel, vamos dizer, de representação. A Amprotec é uma associação de instituições que estão voltadas a criar condições para que as pessoas possam empreender, para que os negócios possam se desenvolver. Então, todas as instituições que são voltadas para a estruturação de ambientes de inovação, de ecossistemas de inovação, estão vinculadas ao objeto de trabalho da Amprotec, e tem muito orgulho de ter muitas das instituições vinculadas à Rede Federal como associadas. Como também a gente tem um programa, um projeto desenvolvido em parceria com a CETEC, do Ministério da Educação, e com o apoio do Instituto Federal do Espírito Santo, que é o nosso programa de qualificação para implantação de novos ambientes de inovação dentro da Rede Federal, como de fortalecimento daqueles que já possuem suas incubadoras, suas pré-incubadoras, seus laboratórios abertos. É um programa que já está rodando aí há 1 ano e meio,
né? Então a gente fez desde um mapeamento enorme de toda a rede, como é que estava a maturidade de cada uma das instituições quanto ao processo de apoio ao empreendedorismo e à inovação na rede. Fizemos uma qualificação de 62 horas, uma qualificação enorme, e que essa qualificação não foi só um repasse de conteúdo, né? Foi uma construção, né, ao longo do processo de um plano de implantação, de um plano de consolidação de cada uma dos mecanismos de apoio ao empreendedorismo que as instituições queriam montar. Estamos agora na terceira fase, deve estar iniciando agora em novembro, início de dezembro, os primeiros workshops em que a gente vai voltar individualmente para cada uma das instituições e começar a ajudar nesse processo de implantação. E a ideia é que esse processo ele não se encerra aqui, ele tem a continuidade com outros programas do próprio Ministério, que vai apoiar, inclusive, de diversas maneiras, a consolidação dessas estruturas, que muitos já conseguiram, há muito esforço e muita luta a estruturar, outros que agora têm um desejo e querem criar dentro das suas instituições. Então, a Amprotec tem esse papel, a gente tem um papel institucional, estatutário, de criar condições para que novos mecanismos de apoio ao empreendedorismo surjam, novos ambientes de inovação surjam, como também fortalecer aqueles que já se consolidaram ou que já conseguiram se desenvolver de uma forma de apoio à sua região, à sua cidade, nessa retenção de talentos, nessa atração de talentos para a geração do empreendedorismo. Então a gente aqui parabeniza essa iniciativa, a gente sabe quão importante é um processo de inovação, esse compartilhamento, esse aprendizado de entrar e conhecer outras realidades, ter outras experiências em territórios distintos. Então, essa troca que vocês estão viabilizando, para que empreendedores das suas instituições possam conhecer e serem apoiados por outras instituições da rede, isso é um ganho enorme, não só para eles, que vão estar tendo outra visão, outro suporte, de apoio em áreas específicas, mas como vocês, de ter aprendizado e também de conhecer outras realidades. E esse ambiente virtual, que apesar de toda a dificuldade que a gente passou nos últimos meses, a gente conseguiu se adaptar bem a ele, conseguimos manter o padrão do nosso atendimento aos empreendedores, mesmo que à distância, e temos conseguido influenciar muito a construção e o surgimento de novos empreendedores, mesmo com toda a dificuldade que vemos passando não só no ensino, mas como no suporte ao empreendedorismo inovador. E eu fico aqui, encerro aqui minhas palavras, e vamos ficar aqui para o debate, para a conversa, e conhecer um pouco mais e as novidades que Henrique e Vanderlei vão trazer aqui dessa segunda chamada. Guila, muito obrigado pelas palavras. A gente consegue ter mais prestígio nas nossas ações e mais experiência também a partir da Amprotec. E eu reforço, muito obrigado por ser esse aliado de primeira hora. Vocês não esperou nem amadurecer a ideia para já estar lá nos apoiando, e agora, quando a coisa já ganhou um maior corpo, aqui novamente. Muito obrigado aí, e celebrando também esse relacionamento da Amprotec com a rede federal, aí desenvolvendo os ecossistemas locais de inovação. Então, agora, agradecendo as palavras do Guila, vamos passar para o Vitor Vanderlei, que vai fazer a apresentação do nosso programa, que não mudou muito desde o ano passado. Vitor, meu amigo, a palavra é sua. Opa, boa noite, pessoal. Henrique, agradecer novamente o convite, amigo aí desde 2014, quando você bem disse, a gente se encontrou nesse programa aí de inovação que foi promovido no Canadá, e estava junto lá. Prazer imenso estar participando, e prazer imenso você ter me convidado para estar junto nessa empreitada aí da segunda rodada desse edital, de inovação, de incubação cruzada, e junto aí com o Guila, conterrâneo, recifense, bacana, a gente está junto nessa empreitada. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E eu vou apresentar, como o Henrique falou, houve alguns ajustes do edital anterior que ele me apresentou, e a gente fez algumas proposições que eu acho que engrandece, e atinge o objetivo que propõe esse edital, que é fazer com que a rede, mostre sua força em rede, sobretudo, que a gente acredita bastante
e é assim que a gente deve trabalhar. Vou fazer um compartilhamento aqui da tela para a gente apresentar aqui. Estão visualizando? Então, né? Tá tranquilo. Confirmo. Perfeito. Bem, minha gente, então aqui o programa de incubação, né, cruzada da Rede Federal, tá? Esse programa, né, como já foi dito, está na sua segunda edição, né? Na primeira edição, posso considerar que foi de sucesso, uma vez que, né, 13 espaços inovadores da rede fizeram parte com mais de 30 startups ou spin-offs que se fizeram presentes nesse matchmaking, né, que o edital promove, tá? E ele vem, né, vem consolidar, né, algumas iniciativas da própria rede federal, né, em conjunto, né, com a CETEC, em conjunto com o próprio CONIF, em conjunto com o próprio SEBRAE, em conjunto com a própria Protec, né, em vários editais que vêm ocorrendo, né, ao longo dos anos, de promoção do empreendedorismo inovador, né, para estimular aí a inovação nos nossos institutos federais, né? Então aí tem inovação tecnológica, edital que já foi aportado, né, empreendedorismo inovador, oficinas 4.0, né? Recentemente a gente teve o edital, né, do IFMake ano passado, né, durante o processo de pandemia, onde os institutos puderam angariar recursos, né, na condição de equipamentos para montar seus laboratórios makers, né, que são espaços formidáveis de se promover inovação, sobretudo aberta, né. A Embrapi, né, que se consolida bastante aí, e que tem uma história da Embrapi que ela surge muito no sentido de fomentar a inovação, e um dos primeiros cases que a Embrapi promoveu de inovação foram dentro dos institutos federais por meio dos polos de inovação, quando colocou os editais, seus primeiros editais aí na rua, né? Isso aí no ano de 2015, salvo me engano. Então, tudo isso antecede a promoção desse edital, né, para fazer com que a rede, efetivamente, não só trabalhe em rede, mas se conheça, né, nas suas potencialidades, né, de se promover inovação. E aí o potencial da rede é esse que a gente já bem conhece, né, tá bem distribuído do ponto de vista de camp, né, no território brasileiro, tá? E é uma capilaridade imensa, a gente sempre diz isso, né, atingindo aí vários APLs, vários arranjos produtivos locais, né, de diversos tipos, né, isso nos dá uma diversidade, uma grande possibilidade de interagir com os vários tipos de problemas que a sociedade tem, né. Algumas incubadoras já instaladas na rede, tá? Perdoe-nos se algumas ainda não estão postas aqui, foi o que a gente conseguiu extrair rapidamente de informação que estava posta, né, na internet, né? Posso dizer que talvez a mais recente de todas, né? E aí com carinho eu digo que é do IFPE do Campus Olinda, é a incubadora Ninho, tá? Recentemente aprovada e em funcionamento, com seu primeiro edital na rua, tá? Do colega Elton, lá do Campus Olinda, que toca incubadora. Então, essas são algumas das incubadoras que nós já temos na rede, né? Além disso, os polos de inovação, né, que são promotores de inovação diretamente com a indústria, né, de acordo com as suas especificidades, né. O Henrique aqui, ele lidera um dos polos, né, e isso é muito bacana. Começou com 4 polos de inovação em 2015, 2016, salvo me engano, com o primeiro edital. Hoje, nós já temos aí um número expressivo de polos, já estamos com 14 polos de inovação, que é o que a gente extraiu aí do Embrapi, né? E o que é o programa de incubação cruzada, né? Ano passado, né, na sua primeira edição, como eu disse, né, chegou a atingir 13 instituições da rede, 13 IFES, né, e acolheu 30 startups que foram selecionadas no âmbito do programa, né, visando sempre esse cruzamento e de oportunidade das ações conjuntas, né, e de prospecção de novas parcerias nos ecossistemas, né, nos quais a gente se insere como rede. Isso é importante dizer, né, sempre buscando atender, isso é importante, está posto, né,
aquele arranjo produtivo no qual a gente se insere, né? Cada instituto se insere e cada campus de cada instituto está inserido. Então, o programa consiste nesse cruzamento de oportunidades, né, de ações conjuntas, sobretudo, e prospecção de novos mercados entre os ecossistemas onde se inserem as instituições que compõem a rede. Tá? A ideia é que, nesse programa, a gente tenha 4 fases, tá? Começando pela fase de seleção dos ambientes de empreendedorismo inovador, ou seja, nossos ambientes que compõem os institutos federais, né, a Rede Federal de Educação Profissional. No segundo momento, a seleção dos empreendedores, das startups ou spin-offs que venham, né, aderir ao programa. A terceira fase, a execução em si do programa, da incubação cruzada. E a última fase, né, os demo days. Tá? Lá na frente a gente vai falar, mas já antecipando um pouquinho, um demo day nacional e um demo day internacional. E quem participa do programa, né? Do lado dos institutos, né, do lado das instituições, né, são as incubadoras de empresas, né, formalmente constituídas, vinculadas às nossas instituições, né, aos IFES, tá? Não só oriundas dos IFES, mas daquelas incubadoras que a gente faça parte também, né, existem algumas incubadoras nessa condição. Polos de inovação, polo Embrapi ou não, estão categorizados que podem participar, e laboratórios de prototipação formalmente constituídos. Não, leia-se também os IF-makers, né, nesse contexto. Do lado das startups e spin-offs, né, as startups e spin-offs que possam se enquadrar nessas condições. A empresa formalmente constituída, né, que for incubada nos últimos 5 anos, dentro de uma instituição da rede federal, né, empresa que já tenha tido algum projeto contratado por polo de inovação, né? Empresa formalmente constituída cuja atuação, né, seja por derivação de atuação de qualquer laboratório de pesquisa dos institutos, né, que compõem a rede federal, nesses últimos 5 anos, e uma novidade relativa ao edital anterior, a gente adicionou a possibilidade, né, de empresas formalmente constituídas que tenham desenvolvido, né, algum projeto de PDI, né, com alguma unidade da rede federal. Ou seja, não necessariamente que tenha sido uma spin-off da rede, né, ou que tenha tido alguma interação especificamente com o Polo de Inovação, mas qualquer empresa que tenha desenvolvido projetos de desenvolvimento e inovação com a rede. Tá? Na fase da seleção das startups ou spin-offs, né, primeiro vem a fase de habilitação, né, as startups vão fazer o preenchimento do formulário, né, vão colocar todas as informações que estão bem claras no edital, tá? Inclusive o edital, um elogio que eu fiz ao Henrique, quando eu li, está bem simples, bem direto, bem objetivo, tá? Muito diferente, às vezes, dos editais internos que a gente está acostumado nas instituições, então isso foi uma coisa muito bacana. Na segunda fase, a fase de pré-seleção, né, que a gente vai avaliar as informações que foram apresentadas pelas startups e spin-offs, né, e por último, né, entrevistas virtuais com essa startup para ver se efetivamente o que as startups estão colocando de informação se alinha com o objetivo do edital, né, e também se alinha com o objetivo das nossas instituições, né. Então, são essas 3 fases de seleção das startups. E o programa em si, né, nesse primeiro momento, está sendo a chamada para que os ambientes de empreendedorismo inovador vinculados à rede federal se inscrevam, né, como anfitriões, né, todos aqueles que a gente já citou, seja incubadora, né, seja polo de inovação, seja laboratórios de IF-makers ou similares dentro da rede, formalmente, lembrando isso sempre, constituídos, né? No segundo momento, as startups vão fazer o preenchimento daquelas que têm interesse de participar, né? E o terceiro momento é efetivamente aí o start do programa, né? Onde começa o matchmaking, né? A associação das startups, das spin-offs com os ambientes de inovação que foram selecionados, certo?
indicando e promovendo a agenda positiva de interação entre esses players que vão efetivamente estar na execução do edital. Né? E vem a execução do programa após esse matchmaking. Né? E aí as últimas fases, né? No primeiro momento da quarta fase é um Demo Day nacional, né? O objetivo é apresentar o que for desenvolvido após o desenvolvimento das fases de matchmaking, né? E de execução do programa, né? Entre as startups e os ambientes de inovação. E, por último, aí já posto, né, um Demo Day internacional, tá? Já articulando com o Henrique, e muito provavelmente, né, Henrique, depois você me corrija se eu estiver equivocado, mas provavelmente com a China, né, o que você havia falado com o que possivelmente será rodado, certo? E aí está o cronograma do edital. Né? O lançamento foi no dia 3 de novembro. Né? Agradecer, né, ao CONIF, né, na pessoa da sua presidente, pelo lançamento, da professora Sônia, né, que assinou esse edital, então ele está rodando, né, nessa parceria junto com a Amprotec. E desde o dia 3 foi lançado, né, o credenciamento dos ambientes de inovação vai até o dia 26 de novembro, ou seja, daqui a 9 dias, né, é o prazo final para se inscrever. Tá? O resultado deve sair aí no dia 29, tá, da inscrição dos ambientes inovadores dos IFs, né, da rede federal. Tá? As inscrições das startups começam do dia 1 de dezembro até o dia 29, tá, de dezembro, o mês todo. Aí isso é importante, inclusive, para que a gente articule, né, cada instituto, cada campus possa articular com as startups, spin-offs, que a gente tem conhecimento que já tenha participado de algum projeto em parceria, para que eles se inscrevam, né, e faça com que esse edital chegue a esses players. Isso é importante, tá? E aí a gente pede a ajuda de todos vocês. O resultado final, aí no dia 31, antes de estourar o champanhe, né, Henrique? A gente tenta fazer a divulgação desse resultado final, tá? O matchmaking, né, essa etapa que antes da execução do programa vai ser em janeiro, né, fazer o início dessa interação entre esses players da rede federal e das startups. A execução do programa de fevereiro a março, 2 meses de intenso trabalho, de intensas conversas, né, de intensas interações entre as instituições, tá? E a previsão é que o Demo Day, tanto nacional como internacional, tá? Só uma correçãozinha, isso está para abril, tá? Apareceu março aí, mas está para abril. Finalizando a execução do programa em março, e a probabilidade é que o Demo Day nacional e internacional aconteça em abril de 2022. E por fim, né? Mais uma apresentação, não é formal, né, Henrique, né, Guila? A gente coloca agora o espaço para que vocês tirem dúvidas, né? E assim a gente vai dialogando, né, para que vocês adiram a essa ideia e possam levar também para os seus colegas, nos seus campos, nos seus institutos, para que eles participem também. Isso é bastante interessante. Então a gente está à disposição. Vitor, meu amigo, muito obrigado. Vamos abrir agora para umas questões de perguntas. Basta levantar a mão que a gente passa a palavra, aí faz a pergunta para todos que nos ouvem. Mas só para botar aí animar, coisa que a gente ainda não escreveu, mas já está bastante avançado, que eu posso dizer que é certo. O Demo Day Internacional, a gente foi procurado pela África do Sul, até porque a gente está participando do programa de incubação cruzada, eles adoraram a ideia. Eu fiz um curso de inovação na diplomacia com a nossa, não sei se é a Dido, eu não sei o nome que está, a nossa, uma brasileira que trabalha lá no consulado, me fugiu agora o nome de quem trabalha no consulado, não é a consuleza, diplomata, uma diplomata nossa que está lá, ela adorou e pode se disponibilizar a criar um Demo Day na África do Sul. Outro na Turquia e os já tradicionais na China. Os nossos colegas chineses, nossos parceiros chineses gostaram tanto que eles se disponibilizaram a novamente fazer uma rodada de negócios lá. Então, a gente deve ter aí pelo menos mas provavelmente mais oportunidades de Demo Days ou de rodadas de negócio internacionais com os nossos parceiros. E hoje, interessantemente, foi poucos minutos antes de começar essa live, o professor Vitor e eu fomos comunicados que
a Hungria, nossos parceiros da Hungria estão interessados em participar também. Então, muito provavelmente deve ter um Demo Day com o ecossistema da Hungria. Esse ainda está em fase muito inicial de negociação, mas como é só fazer uma conexão, são 2 ou 3 reuniões, a gente acredita que seja bacana. Então, teremos aí pelo menos um Demo Day internacional para as nossas spin-offs empresas filhas. E aí, podem levantar a mão que a gente vai pergunta, tem uma no chat que eu já vou ler. E a novidade que o Vitor colocou, eu quero trazer aí também um pouco de luz, nessa edição vai ter um Demo Day nacional, porque o Demo Day internacional tem que saber falar inglês, e às vezes os colegas queriam participar, os nossos alunos, nas nossas spin-offs queriam participar e não podiam porque não dominavam o idioma. Então vai ter um Demo Day nacional com players importantes. A Magalu deu muita certeza que ela poderia fazer, inclusive quem está liderando um lead tech lá é egresso da nossa rede, e falou, olha, eu quero muito fazer isso com vocês, e ela vai nos dar uma resposta definitiva em janeiro. Mas ela já disse que eles são muito propensos a trabalhar com a rede federal, e é uma egressa, eu acho que é egressa do Instituto Federal do Rio de Janeiro, tá? Egressa da rede que está liderando uma equipe de tecnologia lá. A segunda seria a Brace, que é o braço de tecnologia da AMS, que é a maior empresa, a maior fabricante de medicamentos genéricos, já confirmaram participação com a gente, ele vai estar lá, está confirmado. E a terceira é a Lead Tech eu não sei se é Ryzen ou Ryzen, é um braço de tecnologia da Shell. Inclusive, com quem a gente estava conversando, essa semana, era a Lead Tech Brasil, que é uma egressa também da nossa rede federal, ela estava liderando o desenvolvimento da Ryzen no Brasil, ela acabou de ser promovida para liderar o desenvolvimento Brasil e Argentina. E o que é muito bacana é que, ano passado, ela participou do programa de incubação cruzada enquanto uma startup. Ela tinha uma startup, estava aqui, a startup deu certo, ela vendeu, etc., não vamos entrar nesse detalhe, e ela aplicou para uma vaga de desenvolvimento tecnológico e foi. Então, teremos também pelo menos um Demo Day nacional. Se a gente conseguir, a gente faz mais, porque o que a gente quer fazer é atender todas as nossas spin-offs. Então, essas aí seriam as informações principais. Eu vou ler aqui uma pergunta que está no chat. Primeiro, o Ramiro colocou, eu respondi lá, mas para deixar aqui o registro, o Instituto Federal da Paraíba e FPB Campus, só permitir aqui que me interrompeu, pronto, permiti mais uma entrada. Campus João Pessoa, existe uma incubadora tecnológica de empreendimentos solidários, a INCUTS, criada em 2007. Não foi exatamente uma pergunta, mas pode plenamente participar, se credenciar, recordando as obrigações do anfitrião, é que você vai receber 2 startups no máximo, dificilmente a gente coloca mais de 2, a gente sempre tenta espalhar bastante, e você vai ter que promover 2 conexões para cada uma dessas 2 startups. Pode ser, inclusive, as mesmas conexões. Uma no sentido de um potencial cliente e uma segunda no sentido de uma potencial joint venture, ou seja, conectar com um parceiro aqui que tem uma tecnologia semelhante, que pode incorporar o portfólio de uma outra empresa da rede federal nessa empresa daqui da sua região e outra como se chama? Um potencial cliente. Por exemplo, ano passado teve aí a Eternos, eu esqueci agora o nome, uma que era gestão de condomínio, então ela foi lá, ela tinha um software muito inteligente, utilizava inteligência computacional para fazer gestão de condomínios, e aí quando ela se conectou, o anfitrião proveu uma conexão com uma empresa que fazia gestão de diversos condomínios, eles conversaram, e isso você promove conexões e promove negócios. Então, Ramiro, está aí a sua resposta. A Elizabeth 9 pergunta, podem participar instituições do Sistema S? Normalmente, como anfitrião, não. Como anfitrião, só se tiver conexão. Por exemplo, eu hoje estou na Tec Campus. A Tec Campus ela é uma incubadora de empresa que o Instituto Federal Fluminense faz parte. Mas faz parte também a Firjan, o Sebrae, a FATEC aqui do Rio de Janeiro. Então, sim, se tem relacionamento com alguma instituição da rede federal, a resposta é sim. Tem que ser incubadora, polo de inovação, laboratório de prototipação e tem uma opção outros, e outros é avaliado. Mas a gente sempre quer ser inclusivo, tá?
Então, se tiver como, a gente quer incluir. Agora, uma instituição 100% Sistema S, que não tem a relação com a rede federal, não. A gente... E aí fica até uma dica para o Guila, que você vê que tem demanda, né, Guila? A gente tem que pensar em expandir esse programa, ou numa terceira edição para Sistema S e acabar com esses limites da rede federal, ou a gente faz um outro só para isso, um Programa Nacional de Incubação Cruzada, não sei, mas aí a gente vê que tem demanda. O professor Rafael Gonçalves fala, o ambiente que ainda não tem efetivamente um programa de pré-incubação, como Marketplace, pode se inscrever? Pode, problema nenhum. A responsabilidade do anfitrião é promover conexões. Você ainda não tem uma spin-off, ainda não tem uma startup que saiu do seu ecossistema, mas você tem aí parceiros. Você tem aí uma empresa de um aluno, ou um parceiro grande, ou alguma coisa. A obrigação, enquanto anfitrião do programa, é ele promover conexões. Não necessariamente ter um programa de pré-incubação, não ter como um espaço maker. Não precisa. Você tem que promover conexões. Você vai receber 2 startups, os contatos dela, você vai ter que conversar um pouco com elas e falar, olha, aqui eu vou conectar com, sei lá, a CDL aqui da região, porque ele tem um programa muito bacana de varejo, uma retail tech, maravilha. Ou então é uma agritech que vem com uma solução para a fazenda e você conhece uma cooperativa de produtores. É essa a obrigação. Então, não ter um programa de pré-incubação, não ter um maker space, ou if maker, não é limitador. Você pode se inscrever. E aí o professor Rafael complementa. Então, é requisito que o ambiente tenha uma empresa apoiada inscrita na incubação cruzada? Não, também não. Isso é uma segunda fase. Na segunda fase, as startups, spin-offs, elas vão se inscrever. Elas vão ter que dizer, olha, eu sou ligada a tal, a tal, a tal. Mas uma não quer dizer a outra, tá? São coisas independentes. Você pode se inscrever, e quando você se inscrever, no formulário das startups, vai ter lá, olha, você quer ir para qual? Aí vai dizer, quero essa. Depois a gente vai perguntar para você, e qual que você gostaria de receber? E a gente faz o matchmaking, tá bom? Então, eu tenho que ir para onde ela quer ir e para onde quer ser recebido. Então, professor Rafael, o seu ambiente, se você consegue promover as conexões, é uma incubadora, mesmo que ainda não tenha um programa de pré-incubação, é um laboratório de prototipação, mesmo que não esteja completamente preparado, mas você tem condição de fornecer as conexões, foi contemplado na chamada IFMaker, tem um polo de inovação, você pode se inscrever, tá bom? As perguntas estão vindo no chat, por isso que eu estou lendo, tá, gente? Quem quiser abrir o microfone e fazer a pergunta... Tem o Nelson. Tem um Nelson aqui? O Adnelson. Como pode ser entendido de forma oficial a relação de uma startup com um laboratório maker, com um lab maker, né? A gente acredita no servidor público. Então, se tiver uma declaração simples de um professor, não tem problema nenhum, tá? É para ser simples, não é para ser complexo. O que aconteceu é que apareceram muitas empresas e muitos ambientes que não eram ligados à rede federal. E a gente vê até que tem uma demanda que a gente tem que pensar no futuro. Mas apareceram tanto ambientes quanto empresas que não tinham ligação nenhuma. Então, tendo uma declaração de um professor, olha, isso aqui faz parte, a gente acredita no servidor público. É simples. E só complementando, Henrique, a ideia de trazer, né, empresas que tenham participado de projetos, né, de PDI, né, não necessariamente assim, vinculados ao polo de inovação, não necessariamente vinculados ou oriundas de uma spin-off, de uma incubadora, né? Então, a empresa participou de algum projeto PDI junto com o Instituto, né, Federal, está dentro da jogada. Sim, foi um avanço que a gente fez que a gente acha muito bacana. Tem algum relacionamento? Está dentro. O Adnelson, você já perguntou já, não foi, Vitor? Isso. Então, podemos ir. O professor Rafael, conte conosco do IF Montes Claros. Fantástico aí, Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Tomei uma cachaça fantástica lá. Jacutinga, se não me engano. Fantástica lá. Foi muito bom. Gente, vamos aguardar mais uma questão. Maravilha, o Alex levantou a mão. Vou passar, então... já tem 2 aqui, agora que eu vi. Alex, por gentileza, pode fazer o...
Não, eu fiz a pergunta aí no chat. Eu tinha uma curiosidade, queria saber se outras incubadoras de empreendimentos solidários, além da Incutis, lá da Paraíba, já participaram desse processo. E se alguém saberia me dizer que iniciativas, que startup eles acolheram, que conexões eles fizeram? Não sei se... Alex, eu vou botar aqui no site do CONIF. Deixa eu só pegar aqui direitinho, CONIF, relatório. Nos nossos grupos, eu já coloquei algumas vezes, mas nada impede a gente colocar aqui de novo. Relatório incubação cruzada. Eu estou procurando aqui no Google agora o link direitinho, porque foi feito um relatório com todos os... achei inclusive o link. Não achei a notícia, mas achei o link. Vou colocar aqui no chat agora o link para o relatório. E esse relatório vai dizer quais foram as empresas, etc. Ele é muito completo. Ele é grande, deu 50, 70 megas, mas ele vale a pena. Lá você vai encontrar todas essas informações, tá bom? Obrigado. Passar agora para o Juliano Lopes. Oi, Henrique. Obrigado. Está me ouvindo? Tá. Boa noite, colegas. Se alguém puder me responder, assim, a minha dúvida, Henrique, é mais no sentido da operacionalização dessa conexão, né? Do Matchmark. Então, como que se dará, né? Do ponto de vista operacional, virtual, presencial, em sendo presencial, por exemplo, com quais recursos, o que é que nós, numa possível posição, digamos, de acolhedor, né? Como é que nós faremos essas conexões, enfim, detalhes mais da operacionalização, até para que a gente tenha, digamos assim, melhor ideia do que a gente poderá se comprometer. Essa é a primeira pergunta. A segunda é se o ambiente, né, inovador, porque no edital é qualquer uma das seguintes estruturas: incubadora, polo ou laboratório. No caso, nós temos os três, porque nós temos a incubadora, temos o polo e temos o LabProti, né, que é o nosso laboratório de prototipagem. Então, teria que ser uma dessas estruturas ou poderia ser tipo um pool, né? Minha tela é touchscreen e toda hora eu fico errando o microfone. Então, desculpa aí demorar e vou começar a falar. Olha, Juliano, muito boa pergunta. Eu vou começar de trás para frente. Eu imagino que, por serem 3 estruturas, sejam 3 pessoas diferentes. Sendo 3 pessoas diferentes, e ainda mais pode ter até campos diferentes, né? Porque uma coisa que a Amprotec, acho que até ficou muito bacana quando ela foi olhar a fundo os institutos federais, é que eles compõem diversos ecossistemas. A gente tem aí algumas realidades de um campo que às vezes fica 500 quilômetros longe de outro campo. E isso faz com que sejam ecossistemas plenamente diferentes. Então, pode sim, um desses dispositivos se inscrever mais uma vez. Então, vai lá, o polo de inovação vai se inscrever uma pessoa. Essa pessoa que vai se inscrever vai ser responsável por prover as conexões. Eu já vou falar da operacionalização. Aí tem lá a incubadora, é uma outra pessoa que vai se inscrever, que vai ser responsável por prover as conexões que são previstas no programa. Mesma coisa para o IFMaker, e se tiver um IFMaker no campus A e outro IFMaker no campus B, sem problema nenhum, podem participar os dois. Podendo promover as conexões que o programa pede, a gente está tentando colocar um teto de 2 startups por mecanismo, problema nenhum. 2 startups, você tem que promover 4 reuniões. 2 reuniões para cada. Então, esse é o requisito. É um esforço muito pequeno que tem que ser feito na nossa avaliação. Então, eu respondi a segunda pergunta. Henrique, agora, desculpa, a primeira pergunta. Antes de você pular para a primeira, mas, desculpa, até aí eu estou entendendo ainda como uma inscrição individual, digamos assim. Então, digamos, eu sou polo, eu poderia escrever o polo, o colega X a ITCP, o outro o LabMaker, enfim. Mas a nossa intenção é justamente escrever todo mundo junto, até porque nós queremos, digamos assim, independente desse edital, isso é um objetivo nosso, né, tá como objetivo,
justamente diminuir essa distância, né? Então, o que é que converge, né? Quais são os pontos de convergência entre Polo, LabMaker, ITCP, etc. Então, a gente até pode trabalhar, digamos assim, dentro das particularidades, né? Até porque existem particularidades, né? Então, no caso da nossa TCP, por exemplo, ela tem um contexto, uma atuação totalmente diferente do Polo, mas há convergências. Então, a gente, digamos, quer colocar todo mundo, né, trocando em miúdos, num bolo só cada um tratar das suas particularidades, mas, digamos, com um propósito... Juliano, a mais... decisão é de vocês. Se vocês quiserem fazer uma única inscrição que congregue todo mundo, sem problema nenhum, e vocês articulam isso internamente. Se vocês quiserem fazer 3 inscrições, fazem as 3 inscrições e também podem articular internamente. Não tem problema nenhum. É uma decisão puramente de vocês. Ambas as modalidades são plenamente possíveis. Depende mais de vocês, tá bom? Tranquilo. Agora Obrigado. vamos para a primeira pergunta. Como se operacionaliza? O programa ele vai funcionar plenamente virtual, tá igualzinho no passado. A gente ainda não tem recursos para fazer isso de modo presencial. Presencial seria mais interessante, né, gente? Mas aí imagina o tanto de passagem que a gente colocaria, precisaria de um orçamento robusto que a gente ainda não tem. No futuro podemos pensar num CNPq para ajudar isso, mas hoje todo o programa roda virtualmente. A gente vai rodar aí quando a gente tiver todas as startups de um lado e todos os ambientes do outro, a gente vai fazer um matchmaking, vai ver, ó, essa startup aqui, ela fica melhor nesse ambiente, essa aqui fica melhor nesse ambiente, e conseguimos isso. Sendo que a gente vai tentar fazer, no máximo, 2 startups por ambiente. E aí, com essas 2 startups por ambiente, a gente vai passar o contato para vocês e vocês vão promover as conexões. Depois a gente vai perguntar, ó, foi bom, foi ruim, o que deu certo, o que deu errado. É algo que a gente não fez no passado. No passado a gente não monitorou muito isso, tá? A gente monitorou pouco, só uma ou outra que a gente monitorou. E aí promove as conexões, uma conexão para a Joint Venture, ou seja, aquela, essa tecnologia aqui ficaria muito interessante nessa empresa. Vamos botar uns caras para conversar que, de repente, um incorpora o outro no portfólio. Então, a primeira é para isso. E a segunda é, poxa, isso aqui que ele está oferecendo essa startup seria muito bom para esse cliente aqui. A CDL, a Firjan, a cooperativa, é algo muito bacana que seria um potencial cliente. Ele tem uma solução para logística reversa, que é aquela rede de supermercados bacana. Aí você vai promover uma reunião. Se der negócio, bem. Se não tiver, amém. Mas é essa a operacionalização. Encontros plenamente virtuais, nada presencial. Quem sabe no futuro a gente consegue para presencial. Espero ter tirado sua dúvida aí, meu amigo. Vamos ver aqui, a Daisy Pial disse, boa noite, nós temos os 3. Obrigado. Maravilha, Juliano, que bom. Daisy falou, temos os 3 ainda do IFMaker. Quantas inscrições vocês quiserem fazer, tendo esse objeto, não tem problema. Teve um instituto, não lembro exatamente da gestão passada, foram 13 institutos, mas acho que foram 39 ambientes, tá? Então, teve instituto que cadastrou mais do que um ambiente. Aqui no meu, a gente cadastrou a incubadora de um lado e o polo de outro, e funcionou bem. Ela faz um comentário aqui também, a Daisy Pial. Sim, compõe mais um ambiente. O Vitor confirma que todos os laboratórios IFMakers podem participar. E acho que a gente encerrou aí as perguntas. Vou deixar mais um tempinho aí, alguns instantes, para ver se alguém quer se manifestar. Pode ou levantar a mão ou assumir o microfone. Acredito que não. Maravilha. Vamos, então, encerrar essa fase de perguntas e respostas. A gente vai colocar esse vídeo aqui no YouTube, provavelmente da Tech Campus, que hoje eu tenho um acesso mais facilitado. Depois eu mando o link para vocês. E agora, para o encerramento, a gente vai pedir, então, já para partir para essa terceira fase. Deixa eu até pegar. Não, depois eu mando lá para o WhatsApp dos grupos que nós participamos. O link de inscrição, pedir para não deixarem de se inscrever. E, para as despedidas finais, passar para o Guila fazer a sua despedida. Meu amigo, a palavra é sua. Boa noite, pessoal. Quem chegou depois, quando eu me apresentei no início aí da reunião, conheço muitos. Muitos de vocês têm participado do nosso projeto em parceria com a CETEC, do Ministério da Educação, projeto que tem ajudado na estruturação e consolidação dos mecanismos de apoio à geração de novos empreendimentos, ao empreendedorismo inovador em cada uma das instituições na qual vocês estão à frente.
Então, é um prazer estar aqui, ter participado desse lançamento, conhecer um projeto que, desde o início, tinha futuro, e a gente vê ele se consolidando com o interesse de vocês de compartilhar esse conhecimento acumulado ao longo dos anos, de apoiar o empreendedor inovador nas suas instituições. A gente reconhece, como o Vanderlei colocou, o papel fundamental que a Rede Federal tem na formação, e preparação de jovens e profissionais para a nossa cadeia produtiva, e agora mais ainda para a geração de novos negócios inovadores como um todo. Então, o Protex se coloca aqui à disposição de todos, e sempre disponível a ajudar a vocês a fazer melhor esse papel de apoiar a formação e qualificação dos empreendedores dentro das suas instituições. Um botãozinho me sacaneando de novo. Guila, muito obrigado pela parceria, contamos com vocês sempre. Passar agora, então, para a despedida do nosso colega Vanderlei, Vitor Vanderlei. Opa, Henrique, novamente é um prazer estar com todos, né? É um prazer você ter feito esse convite, né? Estar participando junto aí com você, com o Guila, né? Dessa empreitada, dessa segunda rodada aí do edital. Então, fazer um chamamento aqui a todos, né? Que motivem, né, suas unidades a participarem e já pensem aí nos outros players, nas startups, nas spin-offs, nas empresas que já desenvolveram algum projeto de P&D junto com vocês, a participarem também. O sucesso desse edital é a participação de todos envolvidos em rede, né? É isso que a gente acredita e acho que é isso que todos devam efetivamente acreditar para a rede se fortalecer cada vez mais, né? Faz só um lembrete aqui, a Simone, colega aí também já de outras empreitadas, né? Criamos juntos lá, acho que foi em Floripa, né? E também aqui o professor Eric Viana, que tem um projeto belíssimo aqui, um Instituto Despertando Vocações aqui, promovido aqui em Pernambuco. Depois vocês tiveram a oportunidade de conhecer, já estou promovendo aqui, viu, Eric? E é bacana, porque ele faz desenvolvimento do empreendedorismo inovador desde o seu surgimento, e é bem bacana. Mas, enfim, é prazer estar com todos e vamos lá, a gente está aqui à disposição de todos. Muito obrigado. Reforçar, então, para que inscreva seus mecanismos, mandar um abraço, um beijo para a Simone, Instituto Federal do Rio de Janeiro, participou da edição do ano passado, tanto como anfitriã, quanto com spin-off, meu Deus, me fugiu o nome agora daquela Polimix, não é? Agora é uma incubada da UFRJ, mas por ser empresa filha do IFRJ, plenamente elegível, Polimex, elegível de participar novamente. Enfim, mas contamos com o seu apoio novamente, querida Simone, de tantas aventuras no empreendedorismo e na inovação. Coloquei no chat, vou colocar novamente daqui a pouquinho no WhatsApp o link do formulário de inscrição. Vocês receberam no e-mail que vocês mandaram para a gente o link do formulário. Inscrevam-se e muito obrigado, tá bom? Isso, a gente verifica aí que a questão do empreendedorismo da inovação é uma pauta constante e dependente de governo, e quando eu falo governo, estou querendo falar da gestão da reitoria, da gestão do campus, da gestão do Brasil, da gestão da CETEC, é algo que vem desde 2009, pelo menos que eu tenho ciência, que vem fortalecendo, e é uma forma da gente se sintonizar com essa agenda nacional. Se inscrevam, muito obrigado por participarem da live, e boa noite. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.